Vamos retornar para a parte 2. É um desafio, como eu falei desde o início, né? Poder discutir sobre um tema, né? O pessoal está entrando, bora lá. O pessoal está voltando. Mili, professora Jamile, Vânia, eu, Dailane Silva, Eriquinha Rosa, está entrando. A gente vai esperar um minutinho para o pessoal estar retornando, né? Professora Débora está aí com a gente acompanhando. Niela Smith, professora Luziane, também acompanhando com a gente. Tem mais gente para entrar. Kailane Farias, Josenildo Santos, nossos alunos aí do terceiro ano, terceirão. Renilda, nossa aluna do noturno. Então, enquanto o pessoal está entrando, né, está retornando aí para nossa live, como eu estava dizendo, é um desafio, né, utilizar essa nova metodologia para as nossas aulas. E imagine também como não é esse desafio para os professores. Como foi a primeira live da área de matemática e suas tecnologias, nós optamos que todos os professores pudessem participar, né? Todos os professores pudessem, nesse momento, trazer um pouco da visão do componente curricular que ele ministra as aulas. Mas, claro que em alguns outros momentos, né, talvez a gente amplie esse tempo, né, de fala desses professores para a gente se debruçar, para a gente ampliar a discussão sobre as temáticas escolhidas, né, para estarmos aqui trazendo para vocês. Então, por isso que nessa primeira live nós optamos em utilizar, né, um tempo menor. O pessoal está entrando, nós já temos aí a Jana Madalena, Alex Lisboa, Jamires, professora Rosa também está aí, já entrou aí com a gente. Professora Eliette Conceição. Não, a Eliette é a nossa aluna, na verdade, melhor dizendo. Então a gente tem já algumas pessoas já entrando. Todo mundo está entrando aí, ó. Porque acabou, a gente teve que dividir a live, né? O tempo. Então a gente, essa parte 2. O pessoal está entrando aí. Pois é, e também queria fazer uma ressalva antes de convidar, né, a nossa próxima professora, terceira professora nesse momento. Eu queria também fazer uma ressalva, dizer que observe que a gente fez algumas adequações, né? A live pelo Instagram não nos permite fazer uma apresentação e os professores demandaram, né, dessa metodologia para expor, para demonstrar. O professor Igor acabou de mostrar para a gente alguns gráficos. Então, por isso que a gente fez algumas adequações. Eu acho, inclusive, que a gente vai registrar isso para que outras pessoas copiem a nossa ideia. Viu, professores? A gente coloca a câmera e consegue mostrar o que está lá no slide. Então, olha, observe, registre o que eu estou falando. Algumas pessoas vão copiar a nossa ideia, a nossa prática. Mas pode copiar. Então, a gente está fazendo adequações mesmo para poder atender, né, a essa demanda e essa necessidade no momento. Então, eu vou convidar a nossa terceira professora, que é a professora Jamile. Ela vai estar participando com a gente também. A professora Jamile é a nossa professora de Química. Ela que é mestra em biotecnologia. Olá, professora Jamile, boa tarde. Olá, boa tarde, gente. Saudade de vocês, de ter esse encontro, né, lá no colégio, com os professores, com os alunos, que realmente quem é professor é porque ama dar aula, e eu estou morrendo de saudade de dar aula para vocês. E aí vamos falar, né? O professor Igor, Nayara, fizeram uma excelente aula, fazendo até o link do que a professora Nayara falou. Minha tela tá rosa, né, gente? Peraí, deixa eu melhorar aqui. Fazendo até o link do que a professora Nayara falou. A gente tem um físico, né? Um matemático, na verdade, desculpa, da USP, se eu não me engano, que ele fala que essa é a primeira pandemia, né? Que a gente ainda vai passar por muitas outras, e ele fez tudo isso com modelos matemáticos, né? Através de modelos matemáticos. Então, mostrando o quanto é importante. Então, vamos para um pouquinho da química, né? A química do coronavírus, porque a química também está presente no nosso dia a dia e em relação ao coronavírus não seria diferente. Então, vamos começar falando um pouquinho do sabão. Sabão, gente, sabonete, detergente.
todos são eficientes contra o coronavírus, certo? Por quê? Porque, como a professora Nayara falou rapidinho, né, o sabão, eles são compostos, sabões, sabonetes, detergentes, são compostos anfitílicos. O que quer dizer que são compostos anfitílicos? Significa que ele tem uma parte que é polar e a outra parte que é apolar, certo? E lembrando que semelhante dissolve semelhante. Então, a parte apolar do sabão vai se ligar ao vírus, porque como a professora Nayara falou, tem um envelope, né? Esse vírus é um vírus envelopado. O envelope contém lipídio, que é gordura. Então, a gordura é apolar e que vai se ligar à parte apolar do sabão. A gente tem também no sabão a parte polar, por isso que é anfifílica, certo? Porque a gente tem a parte polar também. E essa parte polar vai se ligar à água, porque a água ela é polar. Tem diferença de eletronegatividade ali, então tem carga. Então, quando a gente passa o sabão na nossa mão, a parte apolar se ligou ao vírus e a parte polar se ligou à água. Só que essa atração da água com a parte polar do sabão é muito forte. Então, ela consegue remover esse vírus da superfície e quando você enxágua a mão, você leva junto o vírus, certo? Enfim, desce pelo esgoto. É importante ter um tempo de ação, né? Que é por isso que a gente fala de 20 a 30 segundos. Por quê, gente? Você pega aquele seu fogão cheio de gordura. Aí você vai passar um pano com algum produto químico que remova a gordura. Se você passar o pano rapidinho, você vai conseguir tirar toda a gordura que está ali no fogão? Não, né? Você precisa de um tempo. Então, é a mesma coisa quando você está lavando a mão com sabão. Então, não é aquela lavagem de flash, rapidinha, né? Às vezes eu brigo até com minha tia aqui em casa por conta disso. Você tem que ter cuidado para lavar a mão. Geralmente 20 a 30 segundos, né? Que é recomendado. Justamente para ter ação, para o sabão conseguir agir ali. Certo? Qual a diferença do sabão para o detergente? Então, eles são compostos anfifílicos, eles vão desempenhar a mesma função, só que a diferença é que o detergente ele é produzido a partir do petróleo, então ele não é biodegradável. E aí, quando ele vai pelo esgoto e vai parar nos rios, ele forma aquelas espumas. Então, rios muito poluídos, que você vê aquelas espumas, são por conta do detergente. Então, se você puder optar por um sabonete, um sabão, é melhor porque o sabonete, ele é biodegradável. Então, os micro-organismos, eles conseguem degradar esse sabão, porque as cadeias são lineares. Ou a química orgânica, as cadeias elas vão ser lineares do sabão, diferente do detergente, que tem cadeias ramificadas, certo? Então, o sabão a gente viu um pouquinho. Vamos ver um pouquinho sobre o álcool 70%. Por que a gente precisa? Se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me controlando aí por causa do tempo, né? Que eu tô... Então, por que precisa ser o álcool a 70%? Se a gente pensar, gente, quando a gente fala que é um álcool 70%, significa que tem 70, por exemplo, em 100 ml, mililitros. Temos 70 ml de álcool e 30 ml de água. Então, é uma quantidade boa de álcool. Se você pega o álcool que você usa no dia a dia, né, em casa, de 54, 46 graus de L, seria mais ou menos 46 ou 54 ml, por exemplo, de álcool para o restante de água, certo? Então, se for 46, 54 de água. Então, é muito pouco álcool. Por ser pouco álcool, não é efetivo para matar os micro-organismos. Você precisa ter uma quantidade maior de álcool. Porque o álcool ele vai matar bactérias, vai matar fungos, ele não mata, não é efetivo para os endosporos, que algumas bactérias gram-positivas possuem esses endosporos, e também não é efetivo para os vírus que não têm o envelope. Mas o coronavírus, ele é um vírus envelopado. E por ter esse envelope que é formado por lipídios, como a professora Nayara mesmo falou, o álcool ele vai dissolver esses lipídios. Então, o álcool ele desnatura a proteína, certo? O álcool, ele rompe membranas e o álcool, ele também dissolve lipídios. Então, por isso que o álcool é efetivo para os vírus envelopados, certo? Então, precisa ser 70%. Agora, você não pode ter uma concentração maior do que 70%. Perde a eficácia, na verdade. Por quê? Porque se você tem uma concentração maior do que 70%, significa que você tem muito álcool e pouca água.
E para você conseguir desnaturar as proteínas, por exemplo, você precisa de água. Além disso, quando você tem uma concentração muito grande de álcool, o álcool ele evapora, certo? O álcool ele é volátil, então ele evapora com facilidade. Então, se você tem uma quantidade muito grande de álcool, significa que ele vai ficar pouco tempo ali interagindo com o micro-organismo para conseguir realmente ou desativar esse micro-organismo, né? Ou realmente matar. Então, o tempo é muito pequeno. Então, por isso que você precisa de uma concentração a 70%, certo? A gente tem o GL e o INPM, vou falar bem rapidinho. O INPM é Instituto Nacional de Peso e Medidas. E o GL significa Gay-Lussac, certo? Perdoe a pronúncia se não foi das melhores. Mas qual seria a diferença? Um está relacionado à massa, que é o Instituto Nacional de Peso e Medidas. Já o GL está relacionado ao volume. Na prática, eles não são iguais, certo? O INPM, uma solução de 70 INPM é maior do que 70 GL, certo? Porque para você relacionar massa a volume, você teria que entrar com densidade, e como a densidade do álcool é 0,78, mais ou menos, gramas por centímetro cúbico, essa proporção não vai ser igual, mas a diferença é muito pouca. Então, assim, não tem problema você usar 70 INPM ou 70 GL se estiver no álcool, porque ali a diferença é muito pouca, certo? Então, assim, o ideal é que seja 70%, mas se for um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não faz tanta diferença. Agora, se você pega um álcool a 90 e tantos por cento, ou se você pega, como minha sogra, por exemplo, né, que eu sempre falo isso, que ela estava usando álcool a 46, se eu não me engano, para descontaminar o material que chegou na rua, você não pode, né? Aí, enfim, ela aprendeu um pouquinho comigo da química também. Então, é importante a gente usar 70%. Vamos agora falar um pouquinho sobre a água sanitária, certo? A água sanitária, o hipoclorito de sódio, ele também é eficaz contra o coronavírus. Por quê? Porque se você olhar, pegar uma garrafa de água sanitária e for olhar lá o princípio ativo, você vai ver que tem cloro. E o cloro, tanto na forma de gás, ou se ele estiver combinado a outras substâncias químicas, como no caso hipoclorito de sódio, ele vai, quando ele se mistura à água, ele forma o ácido hipocloroso, certo? E esse ácido hipocloroso, ele é um forte agente oxidante. E como ele é um forte agente oxidante, ele acaba impedindo o funcionamento do sistema enzimático, do sistema de enzimas do micro-organismo, da célula de uma forma geral. Então, a água sanitária ela é eficiente, sim, contra o coronavírus, certo? Agora, por quê? Por exemplo, minha mãe. Aqui em casa, minha mãe tem usado bastante, né, água sanitária. Aqui em casa, praticamente, a gente não usa álcool, porque a gente não tem saído. Então, aqui a gente prefere usar água e sabão e água sanitária para descontaminar as coisas. Então, por exemplo, minha mãe tava, bora botar bastante que boa, porque a água sanitária porque resolve. Não, gente. Nem sempre aquele ditado, quanto mais, melhor. Né? Tipo, quanto mais dinheiro, melhor. Mas quanto mais problemas, não. Né? Então, quanto mais problemas, não. Então, assim, a concentração que vem na garrafa da água sanitária é de 2 a 2,5%. E não é eficiente para matar, para desativar, né, o coronavírus. Por quê? Porque entre 2 e 2,5%, o que você vai ter ali é o hipoclorito. E você não vai ter o ácido hipocloroso, certo? E o hipoclorito ele não é eficiente. O que é germicida não é tão eficiente. O que é realmente eficaz é o ácido hipocloroso. Então, para você conseguir o ácido hipocloroso, precisa ter um pH mais baixo. Então, naquela água sanitária de 2 a 2,5%, o pH ali está acima de 11,5%. Então, você precisa baixar, você adiciona água, certo? Você dilui essa água sanitária. E aí, você consegue diminuir o pH para entre 6,5% e 8,5%. E aí, com esse pH entre 6,5% e 8,5%, aí sim, o ácido hipocloroso vai ser formado e que é que tem realmente a eficácia, né? Sendo germicida. É importante só lembrar que a água sanitária, gente, ela é cáustica. Quer dizer que ela é cáustica? Ela pode corroer os tecidos e ela pode causar também irritação na pele. Um exemplo para vocês prático, não sei se dá para ver a mão da professora, tá dando para ver, não tá? Pois é, gente, sabe o que é isso aqui? Sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Pois é. Eu estou usando muita água sanitária aqui, como eu falei para vocês. Não botei uma luva,
né? E por usar com muita frequência, acabou que causou essa irritação na minha pele. Então, a gente tem que ter cuidado com a água sanitária na hora de usar. E aí você vai ter concentrações diferentes. Então, é importante observar as concentrações para frutas, verduras, legumes, geralmente 0,02%, certo? Para desinfecção de superfícies, ou para higiene das mãos. Quando você não tiver sabão e nem álcool, aí você pode usar para higiene das mãos, e aí é 0,05%. Para a higiene da sola dos calçados, para piso e banheiro de lugares que não tenham pessoas com suspeitas ou com coronavírus, 0,1%. Para descontaminação de ambientes externos, 0,5%. Então, você tem que ter cuidado com a concentração, utilizar a concentração certa, certo? Bom, vamos falar por último sobre as máscaras, né? A professora Nayara também falou um pouquinho. As máscaras, gente, também a química está presente, porque as máscaras, elas são polímeros, são formadas por polímeros, e aí a gente pode ter os polímeros naturais ou os polímeros sintéticos, certo? Os polímeros naturais, por exemplo, um exemplo é o algodão. Então, as máscaras de algodão é um polímero natural. Já as de N95, as máscaras cirúrgicas, são polímeros sintéticos. O que quer dizer isso? Polímero são macromoléculas, né, formadas por um conjunto de monômeros. E aí, os polímeros naturais são que os próprios organismos vivos produzem, que é chama de biopolímeros. Já polímero sintético, não. Ele é geralmente de substâncias orgânicas e pode ser biodegradável ou não, mas que é produzido a partir de indústrias, certo? Em processos industriais. Então, gente, a máscara mais efetiva é a N95%, 95%, porque significa que retém 95% das partículas maiores que 0,3 micrômetros. Essa máscara N95 é feita de poliéster, ou pode ser polipropileno também, são polímeros sintéticos. A TNT, que é a máscara cirúrgica, é formada pelo polipropileno, que é um polímero sintético, também que produz os plásticos, certo? Esse polipropileno. O TNT, o mais efetivo é o que chama de SMS, que é que tenha múltiplas camadas, certo? E para você saber se tem múltiplas camadas ou não, você pode colocar contra a luz. Se você vê pontinhos, significa que é o TNT comum. Não é bom, certo? Se não tiver, seria esse TNT múltiplas camadas, que na verdade é um tecido, não um tecido, certo? Que chama. E tem as máscaras de algodão. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela mudou um pouquinho o discurso. Como a gente sabe, ciência varia, certo? A ciência ela não é absoluta, né? As pesquisas estão sempre surgindo, e aí a gente pode estar refutando alguma teoria, né? Então, assim, nada é absoluto. E hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que sejam 3 camadas. Então, a gente tem a camada interna de algodão, a camada do meio, geralmente de TNT, e a camada externa, que aí vai ter ou um poliéster ou algum outro que não seja o tecido, certo? Que não seja o algodão. Então, é isso aí. Nas próximas lives a gente vai falar mais, mas se vocês perceberem o quanto o conhecimento é importante, até aqui em casa também, né? Eu estou falando, né? Conscientizando minha mãe, minha tia, minha sogra, enfim, todo mundo, para realmente buscar o conhecimento. Uma pergunta, professora Jamile. Você estava falando que você optou em sua residência, né, em estar utilizando a lavagem das mãos e o cloro, né, e menos o álcool. Mas, para explicar para quem está nos ouvindo, assistindo nesse momento, a segurança, tanto na lavagem das mãos quanto para o uso do álcool, ela nos protege contra a Covid? Protege. Agora, a gente só lembrando, aí você falou, nível, uma coisa interessante. Vamos lá. Em relação ao álcool, porque eu não uso dentro de casa? Porque o álcool, ele é inflamável, né? Tanto que a gente tem relatos de pessoas que estão tendo queimaduras por conta do álcool, principalmente o álcool em gel, que ele evapora mais devagar, e aí quando ele pega fogo, a gente não visualiza inicialmente que está pegando fogo. Então, tem relatos de pessoas que queimaram, por exemplo, jornalista chegava em casa, lavava a mão, passava o álcool 70% e foi cozinhar. Aí a mão queimou e ele só viu depois. Então, a gente tem que ter cuidado, certo? O álcool 70% protege. Só que o problema do álcool 70%, por exemplo, o gel.
O gel você tem que ir para pegar todas as áreas da sua mão. Então, você tem que passar de forma que, por exemplo, se o vírus estiver entre os dedos, você tem que passar. Então, você tem que esfregar toda a mão. Geralmente, você usa também 20 a 30 segundos de tempo. O álcool líquido, e o álcool gel é melhor do que o álcool líquido, porque o álcool líquido, apesar dos dois terem o mesmo teor de álcool, que os dois são 70% de álcool, o problema do álcool líquido é que ele pode escorrer e aí acaba pegando uma área menor, certo? Só que o eficiente do sabão, sabonete, detergente, gente, é que você coloca só um pouquinho, espuma ali, né? Você coloca um pouquinho de água, espuma, e você consegue abranger toda a área das suas mãos. Então, acaba sendo mais eficiente. Então, assim, só para quem quiser saber, aproveitando que você perguntou, como que eu faço geralmente aqui em casa? Eu faço isso. Todas as compras que chegam da rua, né? A gente deixa 3 dias de quarentena, porque eu já vi uma pergunta aí falando sobre superfície. Por exemplo, tem um estudo da Universidade de Londres, né? Fala que plásticos seriam 3 dias. Então, a gente quando as compras chegam aqui, a gente deixa num quartinho durante 3 dias. Depois, no terceiro dia, a gente ainda lava com sabão, né? As embalagens que sejam plásticas, que possam ser lavadas com sabão. E depois a gente passa um pano com hipoclorito de sódio, com água sanitária. É exagerado? É. Mas a gente tem certeza que vai estar 100% protegido. E lavagem das mãos, gente. Minha mão tá aqui toda judiada, porque eu lavo a mão o tempo todo. Se for tocar no nariz, nos olhos, é o que eu falo aqui em casa pro namorado, pra minha mãe, pra minha tia, pra todo mundo. Gente, ó, assim, certo? Não coloca a mão. O olho é a mesma coisa. Então, você evita usar a mão, que você pode realmente estar com o vírus ali, porque o vírus ele tem lugares específicos para entrar. Falando rapidinho, o vírus ele tem receptores, né, o ACE2, que possibilitam a entrada nas células. E aí, geralmente, onde tem seria olhos, nariz e boca, certo? Por isso que eles entram. Então, o vírus ele fica na nossa mão, enfim, alguma outra superfície ali só esperando. Quando a gente menos espera que a gente coloca a mão no olho ou na boca, por exemplo, o vírus vai e ele não consegue entrar em outras áreas porque ele é levemente ácido. Mas nos olhos, no nariz, na boca, ele vai ter receptores AC2 e aí entra, certo? E essa informação, professora Jamila, é importante para a gente entender da eficiência também da lavagem das mãos, porque a gente tem acesso, né, mais fácil talvez ao sabão, porque houve no início, né, da pandemia uma corrida atrás do álcool gel. E a gente tinha outra forma também de se cuidar, de se proteger, que era usando o sabão que a gente tem em casa, né? Fazendo a lavagem correta das mãos e que tinha tanta eficiência, se for devidamente usado, né? Corretamente usado, tinha tanta eficiência quanto o álcool. Então não é só o álcool, não é só o álcool, né? O único, né? Que a gente poder aprender mesmo, ter cuidado com a forma correta de lavar as mãos, cobrindo toda a superfície, né? Na verdade, acaba sendo melhor por causa desse sentido, né? Que você só precisa usar um pouquinho. E o álcool você tem que ter cuidado para pegar todas as áreas. Né? O sabão também, mas aí você coloca só um pouquinho, lava sua mão corretamente e pronto. Tudo certo. Verdade. A gente tem um monte de gente aqui dizendo que faz parecido com você, né? Também esse cuidado em casa, né? Falando também dessa importância e cuidado que tem que ter com as coisas quando vem da rua, né? As coisas de compras, assim como você compartilhou com a gente a sua experiência. Mas, então, a gente vai se despedir por um momento, de professora Jamile, ela que trouxe aí a visão da química, né? Sobre o olhar da química sobre a Covid. E a gente tem também ainda a visão da física. Então, professora Jamile, a gente agradece, viu, sua participação. Com certeza deixou aquele gostinho de quero mais para outras lives. Tchau, gente. Morrendo de saudade de vocês. Tomara que acabe logo. Vamos ficar em casa, se proteger para acabar logo. E a gente está todo mundo juntos de novo, né? A gente pedindo, suplicando silêncio naquelas salas super barulhentas que eu adoro. Tô morrendo de saudade. Obrigada, professora Jamile. Então, a gente tem ainda agora para vermos a visão da física. E a física, qual o estudo que faz, qual a relação com a Covid? Por isso eu vou convidar mais outro professor. Só um minutinho. Vou convidar aqui. Professor Pedro Nascimento. Ele que é professor de matemática e física em nossa escola, né? Ele que é especialista em didática, avaliação e currículo e traz para a gente também a visão da física sobre a Covid.
Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, Nívia. Boa tarde, toda a assistência. É um prazer poder estar aqui nesse momento para falar um pouco com vocês sobre esse olhar, né? Matemático, científico sobre a Covid. Então, espero poder estar contribuindo. E o meu subtema, a gente vai estar se detendo especialmente falando sobre distanciamento social e a física. Antes, eu gostaria de lembrar que temos a necessidade de ter um bom relacionamento, né? Gostamos de nos relacionar. Então, gostamos de estar juntos, gostamos de estar reunidos. E quem é que não gosta, né? De ser bem acolhido, com abraços, com beijos. Mas, infelizmente, o momento agora, como o Grêmio fez no convite, aí ele botou a mensagem de unir sem Sem se réu- reunir. Sem reunir. Unir sem reunir. Então, o Grêmio colocou essa mensagem aí que é bem interessante, né? Estamos aqui reunidos, estamos unidos, reunidos, mas distantes. Essa integração social, ela potencializa nossa autoestima e eleva o bem-estar individual de quem se relaciona com os outros, né? Por isso é que nós estamos unidos. Conhecido por nós as frases, né? A união faz a força, unidos venceremos e juntos somos mais fortes. Então, são expressões fortes, né? E mais do que nunca precisamos estar unidos mesmo para vencermos juntos esse coronavírus. E a melhor forma de se proteger, conforme a gente está recebendo muitas orientações, muitas medidas, a gente ouviu aí os colegas falando. Então, esse distanciamento social é o que mais tem sido batido, né? É o que mais tem sido dado ênfase, que nós precisamos estar fazendo, é o que tem funcionado. Mas, então, o que é o distanciamento social? É um conjunto de ações que buscam limitar o convívio, esse convívio que a gente tanto de estar junto, né? Então, infelizmente, é preciso a gente estar limitando esse convívio. Como assim? Então, precisamos buscar formas seguras de fazer a nossa aproximação. Precisamos manter um contato próximo somente com as pessoas que residem na mesma casa conosco. Até mesmo familiares e amigos bem próximos, nós precisamos manter um contato agora de uma forma segura, utilizando os telefones, utilizando as redes sociais. Então, a escola mesmo está agora motivada a manter esse contato com os alunos utilizando diversas ferramentas, né? Como a gente está utilizando agora aí no Instagram, fazendo uma live para vocês. Os professores estão falando aí do Google Maps, né? Que a gente também está utilizando. E a gente tem visto que muitas pessoas aí afora também têm utilizado esses aplicativos do Zoom para poderem até mesmo fazerem recreações, cada um na sua casa. Então, próximos, juntos, também de forma segura. Qual a importância do distanciamento? Bem, é reduzir a probabilidade entre pessoas infectadas de outras que não estão infectadas, para minimizar a transmissão e, consequentemente, a mortalidade. Essa medida ela não é nova. Então, sabemos que desde os tempos bíblicos é mencionado, né? Lá na nação de Israel, havia a quarentena, então precisava fazer o distanciamento para as pessoas não pegarem, né? Doenças contagiosas. No tempo de Cristo, a gente ouvia falar ali dos leprosos que tinham que manter um distanciamento. E mais recente, a gente viu aí a mãe das pandemias, no período aí de 1918, a gripe espanhola, que ceifou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Então, foi necessário adotar medidas de distanciamento para evitar aglomerações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o distanciamento social ele pode evitar um aumento muito rápido de casos de pessoas doentes e assim evitando uma sobrecarga no sistema de saúde. A gente viu acontecendo até mesmo na Itália essa sobrecarga do sistema de saúde, onde teve que escolher quem vai morrer e quem vai ser atendido na cidade. Então, não vale a pena a gente agora estar procurando essa aproximação, né? Manter essa aglomeração, correr todos esses riscos e levar esses riscos também para as pessoas que a gente ama. Então, muitas vezes, as pessoas que não estão tomando os cuidados, ela pode simplesmente ter sintomas fracos, né? E não
precisar nem ir ao hospital. Mas ela pode passar esse vírus para outras pessoas mais suscetíveis e vão acabar indo a óbito. Dentre as medidas de distanciamento, pode-se determinar a paralisação de atividades não essenciais. É claro que essas medidas deixam seus prejuízos na economia e no desenvolvimento social. A gente está vendo aí que a paralisação das aulas ela vai trazer uma consequência ruim, né, para os alunos. Mas nós não vamos ficar tentando agora ver o tempo que se perdeu, mas a gente vai ver que foi proveitoso disso. Né? A gente vai tentar aproveitar ao máximo esse momento que a gente está em casa para a gente poder melhorar os nossos relacionamentos com a família e até mesmo fazendo novas amizades, como a gente já falou aí, utilizando maneiras seguras. Né? Então, estamos usando esses recursos tecnológicos também ao nosso favor. Mas, diante de uma pandemia, sabemos que, em vez de estarmos preocupados com o prejuízo da economia, com desempregos, isso como sendo em primeiro lugar, então precisamos colocar a vida em primeiro lugar. Então, esse é o ponto alto, né, que nós precisamos estar concentrados. Mas, então, professor, onde é que entra a física? Até agora ainda não ouvi, né? Se bem que distanciamento, quando a gente fala, é distância, né? E a física, ela mostra essa questão na cinemática entre distância, deslocamento, né? Então, a gente aprende tudo isso. Mas, bem, sabemos que a maioria das pessoas infectadas, elas são assintomáticas, elas não apresentam sintomas. Ou, quando apresentam sintomas, às vezes são bem fracos, né? Então, por isso, não dá para saber quem está infectado e quem não está. Então, por isso que a medida do distanciamento social ela é muito importante. E aí a Organização Mundial de Saúde recomenda que, no mínimo, sejam 2 metros de distância de uma pessoa para outra, né? Quando estamos, talvez, em algum lugar fechado, como um supermercado, né? Quando estamos em alguma fila, então precisamos estar respeitando esse espaço mínimo aí de 2 metros. Sabemos também que essa doença ela não está no ar, mas nas gotículas expelidas por uma pessoa infectada, quando ela fala, respira, tosse ou espirra. Daí formando assim uma névoa fina que pode ficar por algum tempo suspensa, dependendo do ambiente. E aí que entra os estudos da física, sobretudo com a área conhecida como hidrodinâmica. Então, a hidrodinâmica, ou dinâmica dos fluidos, ela estuda especialmente os líquidos e os gases em movimento, né? A hidrostática, que já vai estudar esses líquidos e gases de forma estática, parada, né? Em repouso, e a hidrodinâmica, que vai olhar exatamente. Segundo a revista Galileu, as políticas públicas baseiam suas distâncias de 2 metros como seguras, baseado em estudos da física da década de 1930. Então, está desatualizada, né? Então, essas distâncias não são tão seguras assim como nós pensamos. Então, essas políticas públicas, elas fizeram esse análise em estudos bem atrás, né? Em tempos bem atrás. Mas essa revista, ela traz atenção que especialistas norte-americanos têm feito um estudo mais profundo, utilizando mais recursos nessa área da dinâmica dos fluidos, para entender o comportamento dos aerosóis e diferentes ambientes e assim ajudar nesse distanciamento social contra o Covid. Então, como a professora Nayara falou, como a professora Jamile mencionou também, a ciência ela não é estática, ela não fica parada, não é absoluta, ela está sempre em crescimento, está sempre em atualização. Por isso que, segundo essas pesquisas, em algumas condições, olha aí, os espirros eles podem alcançar uma distância de 6 metros e uma altura de até 3 metros. A gente vai ver aqui uma projeção de uma simulação onde eles estão fazendo essa análise, né, desses estudos quanto a essa... Eu vou mudar aqui a tela para poder mostrar para vocês. Aí. Um momento. Então, esses estudos da física... Tá
Tá dando para ver direitinho aí a imagem? Sim. A gente está vendo até mesmo essa simulação, onde está usando a máscara, como a professora Jamile mencionou, as máscaras, elas são usadas de diversos tipos, e é preciso a gente realmente ter essa preocupação com o tamanho do rosto, o tipo da máscara, para que ela seja eficiente. Porque mesmo utilizando máscara, esses pesquisadores, eles olharam e ainda assim as gotículas, elas passam, né? Elas, quando saem da boca e do nariz, mesmo quando estamos falando, elas vão sair. Então, por isso que esse estudo... Então, por isso que esses estudos da física, eles podem ajudar de uma forma mais real de como nós devemos estar procedendo quanto a esse distanciamento social. Infelizmente, a gente tem observado que ele ainda vai durar por um bom tempo. Alguns, de forma mais pessimista, estão achando que talvez vá até 2022. A gente quer ser mais otimista, né? Achando que daqui para o final do ano as coisas já estejam bem avançadas, tenha vacina, mas tudo depende do progresso da ciência. Então, por isso que a física ela é muito importante nesse estudo, né, nessa análise quanto ao distanciamento social, juntamente com as outras medidas, para que a gente possa conviver de uma forma mais segura. Então, espero ter contribuído um pouco também com esse entendimento, né, para vocês, e espero que vocês possam se guardar, né? Precisamos ficar em casa, precisamos tomar cuidado com a nossa vida, precisamos tomar cuidado com a vida dos nossos próximos, né? Nossos queridos, nossos amigos. Por isso, fique em paz e fique em casa. Verdade, professor Pedro. É interessante saber essa informação quando o senhor fala da distância que um espirro ele pode, né, alcançar. Então, quando a gente fala do cuidado, que se precisar, né, e sair, mas que tenha todo o cuidado com o distanciamento, a gente percebe que a física explica, né? Vem com a informação explicando, inclusive, de o quanto esse espirro pode, né, alcançar e levar partículas, né, para contaminação, inclusive, né? Exatamente. Então, até no material, no material que a gente vai passar para os alunos, a gente colocou recursos aqui. Eu gostaria até de mostrar esse outro recurso rapidinho aqui. Aí, Ah, congelou. para ver Agora deu agora. que tá dando outra vez. Sim. Então, a gente observa aí as distâncias de 1,5 m, que alguns especialistas eles falam, outro de 2 metros, mas aí vai contar, né, que toda essa equação estudada pela hidrodinâmica, então tem muitas equações analisando aí as massas, energia, tempo, então ambiente aí para ver a velocidade e a distância que essas partículas ou esses aerosóis eles podem alcançar. Verdade. Nós agradecemos, viu, professor Pedro? Peço desculpa aí pelas improvisações aí, né? De forma improvisada, as coisas, como Nívia disse, estamos em adaptação, né, para essas novas tecnologias, utilizando aí com vocês aí com live e com outras formas aí. A gente tem um monte de gente acompanhando aí, dizendo que amou as explicações, viu? Amei a aula, falou Evânia. Nosso ex-aluno Sid Clay também dizendo que está gostando muito de estar acompanhando, com saudade, claro, né? Mas está acompanhando. A gente que agradece e temos uma pergunta aqui, né? Eu vou me despedir aqui do professor Pedro e vou convidar outro professor para retornar para responder a pergunta que fizeram nos comentários. Professor Pedro, muito obrigada. Eu vou mais uma vez convidar a professora Nayara. A pergunta foi direcionada para a professora Nayara. Ela vai estar com a gente aqui. Eu vou estar convidando, enquanto a professora Nayara está entrando, fazer menção aqui também a outros alunos nossos, ex-alunos, Bia também acompanhando, atuais alunos, Leandro, Renilda, Thay, Eli Santos, Eli Vitória, Jamires, todo mundo acompanhando a live de hoje.
Professora Nayara, nós temos uma pergunta aqui. Um aluno perguntou: por quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies? Olha, gente, o vírus no ar depende do ambiente. Se o ambiente estiver ventilado, cerca de minutos, né? A ventilação ele não fica muito tempo. Se o ambiente não estiver fechado, demora mais um pouquinho, questão de horas. Papelão, 24 horas, né? 2 a 3 dias no plástico e no aço inoxidável. Então, muito cuidado ao retornar dos supermercados, né? Ao pegar na maçaneta, tem que limpar direitinho esses locais, porque ele já tem uma sobrevida maior, 2 a 3 dias. Roupas também, mais ou menos essa mesma média, né? 3 a 4 dias, por isso também é importante. Chegou da rua, tira a roupa, bota para lavar, né? Limpa direitinho com sabão, que é mais ou menos esse tempo de sobrevida do vírus, coronavírus. Obrigada, professora Nayara. Nada. A gente vai registrar também aqui, está com a gente, a Maureen, professora Maureen. Ela que, inclusive, nos ajudou para estarmos hoje realizando a nossa live. A professora Maureen que fez uma oficina conosco, né? Como eu já falei para vocês. Estamos estudando também e adequando as nossas metodologias para esse novo momento. E aí, a professora Maureen, ela nos ajudou, né? Nos ensinando a fazer live, literalmente. Bem, gente, nós estamos já chegando ao final desse momento, né? Da nossa primeira live do Colégio Estadual do Campo Hermínio Manuel de Jesus. Mas antes eu gostaria de, mais uma vez, né, finalizar aqui, como falamos, foram feitas algumas adequações, inclusive para a exposição do material, né? Porque é um momento novo, realmente. Após essa live fica gravada no IGTV. Então, nós temos a primeira parte e a parte 2, que é essa que a gente está concluindo. Então, você, aluno, que não pôde assistir nesse momento, ou que quer reassistir as explicações, você pode ir lá no Instagram da escola e vai acessar o vídeo, vai poder assistir, ler os comentários, ou seja, assistir tudo mais uma vez. Então, você vai poder também rever. Então, pode compartilhar com os colegas, né, que não pôde se fazer presente nesse momento, por algum motivo, que tantos vídeos, a live fica gravada aí no nosso Instagram, e a gente vai também disponibilizar ele em formato de vídeo, para que todo mundo possa ter acesso a essas explicações. Preciso falar também que, mais tarde, vai ser divulgado nos grupos de WhatsApp das turmas e também no Facebook da escola um material digital, que é um material complementar, né, adicional dessa aula que nós tivemos aqui com os nossos professores da área de matemática e suas tecnologias. Nesse material, nós teremos lá o material das 4 disciplinas e teremos, né, no final desse material, uma parte de atividades. Muito importante que vocês prestem atenção a isso. Essas atividades vocês vão fazer, né, baseado nesse vídeo e no material de estudo, as leituras, e deverão registrar essas atividades nos seus cadernos, né? Nós depois iremos, inclusive, explicar lá nos grupos de WhatsApp como vai ser o acompanhamento dessas atividades. Então, é importante também que vocês se atentem para isso. Alguns foram falando aqui, né, reclamando do tempo. Alguns professores falaram 10, 15, outros 20 minutos. E aí ficou aquele gostinho de quero mais, né? Como eu falei, né? Foi a primeira live. Optamos em fazer nesse formato, mas outros momentos terão, né? Outras lives, inclusive falou, né? Em outra live explica outros pontos importantes desse tema, que é um tema amplo, né? E que demanda muitos estudos e reflexão. Então, a gente vai ter outros momentos para darmos continuidade. E junto a tudo que foi discutido, foi falado, fica sempre a mensagem, a lição, né? A gente não pode esquecer, e nunca é demais estar falando sobre isso. O cuidado que você tem que ter para se proteger e proteger a sua família, né? Quem você está. O cuidado com a higiene, a lavagem das mãos, a lavagem dos materiais, evitar as saídas, sair só em caso de real necessidade e ter o cuidado com o distanciamento, né, social, como a física nos ensinou, né, dessa preocupação de mantermos o distanciamento.
Não é uma fase fácil, não é para ninguém. Mas a gente acredita que logo mais, né, nós poderemos estarmos juntos, reunidos mais uma vez, né, de forma mais aconchegante, do jeito que a gente gosta, lá no Hermínio mesmo, né, a gente já gosta de se abraçar, de se acarinhar, de, de estarmos reunidos, produzindo, né, educação. Já já a gente vai chegar lá. Enquanto a gente não pode ainda, né, tenham cuidado, se cuidem e se protejam. Não, a gente não pode deixar de lembrar isso. Tem que se proteger sim. E como o nosso Grêmio falou, né? A gente está aqui também acompanhando a nossa presidente Dailane, unir sem se reunir. Então, é importante também. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a toda a gestão da nossa escola, a professora Claudiana, a professora Nádia, né? Pelo apoio, pelo suporte, está também aí sempre nos permitindo coletivamente fazer ações como essa, ações inovadoras, inclusive. Agradecer também aos nossos professores, nossos funcionários. Hoje tivemos 4 professores aqui com a gente, né? Professora Nayara, professor Igor, Jamile e professor Pedro. Mas outras ações estão acontecendo com outros professores. Inclusive, nós temos nossos colegas acompanhando essa live, né? Professora Evelyn, professora Luziane, professor Vidal, professora Rosa, que está acompanhando. Então, assim, é um trabalho conjunto mesmo e só dá certo porque estamos juntos buscando aperfeiçoar a nossa prática. Agradecer também aos funcionários, também que nos dá o suporte, né? Tanto na parte técnica, quanto também na parte presencial e de suporte na escola. Agradecer a você, nosso aluno aí participando, ex-alunos que estão matando a saudade, né? E nossos amigos, né, que também estão compartilhando, amigos, convidados, comunidade em geral que está compartilhando. Fica, né, a nossa mensagem de que acreditamos que logo, logo isso vai passar. Enquanto não passa, vamos ter os cuidados necessários. E já convidamos vocês para, na próxima quinta-feira, dia 9 de julho, estaremos divulgando aí, depois direitinho, mais uma live, só que dessa vez com a área de linguagens. Então, a gente fica já o convite, né? E além dessas, outras ações que a gente está fazendo para ficar mais pertinho de você, nosso aluno, que é a mola propulsora para que a nossa escola caminhe. Tá joia? Agradecer a Deus, né, pela oportunidade de se reinventar. Estamos aqui nos reinventando, cheio de nervosismo, mas eu acho que a gente vai tentando dar conta, né, de alguma forma. Então, vai desculpando qualquer deslize, qualquer gagueja de vez em quando, né? Então, a gente agradece a Deus, acima de todas as coisas, que nos permite, né? E a gente se vê em outros momentos, em outras lives, em outras aulas, utilizando esses recursos. Um forte abraço, um abraço virtual, cheio de saudade. Fique com Deus e muito obrigada por ter passado esse tempo aqui com a gente. Beijos!